Um fundo sangrando, dividendos em queda livre e uma cotação que simplesmente despencou. A narrativa oficial do relatório pode até tentar dar aquela suavizada, colocar uns termos mais bonitos, mas a realidade dos números exige que a gente tenha uma visão bem fria da coisa. Hoje a gente vai abrir a caixa preta do VGAF11. A ideia dessa nossa análise não é ficar repetindo o que a gestão quer que você ouça, mas sim dissecar o que deu errado, qual é esse plano de resgate que eles estão propondo e, principalmente, isso é bom ou ruim para você que é cotista. Então, vamos direto ao ponto. Para entender exatamente aonde a dor do investidor está apertando, é só olhar para a matemática. A realidade é que os números não perdoam, né? Tivemos cortes sucessivos. Caiu de 9 para 8 e agora travou na casa dos 7 centavos por cota. E como se não bastasse, o preço da cota no mercado chegou a desabar 17% só nesse ano. Quer dizer, isso aqui deixa muito claro que não é um alarde falso. A pressão subiu e a paciência de muito cotista já acabou faz tempo. Não é só uma oscilação qualquer do mercado, tá? É o reflexo direto de uma escolha que foi feita lá atrás. E é exatamente isso que nos leva ao diagnóstico do problema. Uma pasta clara, só que no momento totalmente errado. Como a gente não pode simplesmente culpar a maré de azar e seguir em frente, precisamos ser mais analíticos e olhar por trás dessa cortina. A queda nos rendimentos não caiu do céu. Foi a consequência matemática do que a gente costuma chamar de movimento fatal de gangorra da gestão. Pensa comigo. Lá no final de 2023, a carteira tinha um perfil bem mais voltado para a renda. Eles tinham quase 50% travado em dívidas nos CRIs, e o que eles fizeram? Puxaram essa alavanca com tudo. Cortaram essa posição de dívida pela metade e apostaram super pesado em cota de outros fundos imobiliários. A tese deles até que era clara na época, anteciparam uma queda brusca na taxa Selic e surfar num baita ganho de capital. Só que o timing foi péssimo. A inflação continua ali, resistente, os juros não caíram como todo mundo esperava e o fundo ficou simplesmente travado com ativos que não geram a renda que eles precisam para bancar aqueles pagamentos antigos. Isso toca num ponto, num pilar fundamental que a gente nunca pode esquecer quando decide colocar dinheiro num fundo da categoria hedge fund. Porque diferente de um fundo de papel tradicional que é mais engessado, o hedge fund tem um mandato que é quase um cheque em branco. A gestora tem liberdade total para girar a carteira entre dívida, outros fundos, desenvolvimento. Enfim, essa flexibilidade toda significa uma coisa muito simples na prática. O seu resultado, o seu dividendo, fica inteiramente na mão da habilidade do gestor de acertar o momento exato do mercado. E, bom, como a gente acabou de constatar, recentemente essa habilidade falhou. No relatório mais recente, a gestão deu o nome de readequação estratégica para essas novas movimentações. Bonito nome, né? Mas a gente, com um olhar um pouco mais desconfiado, precisa perguntar: a gente está vendo, de fato, um novo rumo super bem planejado ou a gestora está só tentando fazer um controle de danos e consertar às pressas um erro que custou absurdamente caro? Tem que questionar mesmo. Não dá para engolir o jargão corporativo sem olhar a prática. O que nos traz ao plano de tratamento atual? A tentativa de mudança de rota. A real é que o fundo sentiu o golpe. E se a gente olhar os últimos dados, eles estão tentando dar um cavalo de pau para estancar essa sangria de qualquer jeito. A nova rota é literalmente desfazer o que foi feito. O passo número 1 agora é tentar vender essas posições que eles têm em fundos imobiliários. E o passo 2, pegar esse dinheiro e jogar de volta em dívida estruturada. Um exemplo prático disso foi aquela compra recente de 21 milhões no Criel Elbo. Qual é a intenção deles declarada aqui? Aumentar o carrego da carteira. Em bom português, eles precisam urgentemente de ativos que pinguem juros mensais consistentes na conta para tentar estabilizar a renda e proteger pelo menos esses 7 centavos que sobraram de dividendo. E olhando para os números nus e crus, a conta é bem desafiadora. O fundo praticamente assumiu um compromisso de tentar manter essa distribuição na casa dos 7 centavos. E se você olhar, isso hoje dá uma rentabilidade bem alta em cima do preço de tela, que foi lá para os R$ 5,90. Só que para sustentar esse nível de pagamento, com o valor patrimonial espremido do jeito que está, a gestora vai precisar ser cirúrgica nessas vendas de FIIs. Não tem margem para erro. A propósito, se essa nossa visão mais direta e sem muito filtro está fazendo sentido para você, já deixa o like aí. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo essas verdades nuas e cruas do mercado. Mas como todo tratamento forte, a gente tem que olhar os efeitos colaterais. Vamos falar dos riscos e dos conflitos que estão meio ocultos nessa história. Porque mudar a direção do volante agora não conserta um motor que já está fundindo, concorda? Uma mudança de estratégia não zera os riscos estruturais que estão ali embaixo do capô, e a gente vai quebrar isso aqui agora. Primeiro, o fundo ainda está com cerca de 55% do patrimônio inteiro preso em FIIs, justo agora que o mercado secundário está super travado para vendas. Isso bota uma pressão de liquidez gigantesca na operação.
Segundo, tem um incômodo bem real com a falta de transparência na comunicação de como essas manobras vão ser feitas. E terceiro, e olha, talvez o ponto mais crítico aqui, potenciais conflitos de interesse. A gente está falando de operações investindo em fundos da própria casa da gestora. Ah, mas o contrato permite. Permite, tá lá. Mas a grande pergunta é, isso é de fato a melhor proteção para você que é o cotista? Eu, particularmente, acho no mínimo questionável. Então, com tudo isso na mesa, o cenário fica bem complexo. E agora eu quero saber a sua opinião. Esse ponto de ter tanta concentração e esse risco de conflito de interesse te preocupa a ponto de você pular fora? Ou você acha que o mercado já bateu tanto, já precificou tudo isso e criou uma oportunidade escondida aí no meio? Comenta aqui embaixo para a gente debater essa tese. O que acaba nos jogando direto para o prognóstico dessa situação, o famoso desconto extremo. A gente tem que manter a postura de analista e fazer o contraponto obrigatório, né? A gestão cometeu erros, sem dúvida. A estratégia de timing falhou? Sim. Mas será que toda essa pancada que o fundo tomou nos preços não acabou gerando, meio que por acidente, uma daquelas janelas de entrada com uma simetria que não dá para ignorar? Matematicamente falando, o dado é gritante. O fundo chegou a bater a marca de 32% a 35% de desconto em relação ao próprio valor patrimonial. Uau! Quer dizer, o mercado simplesmente amassou tanto o ativo que ele passou a ser vendido por muito menos do que as peças dele valem juntas. Para quem tem muito estômago para absorver risco, financeiramente isso se traduz numa margem de segurança enorme. No fim das contas, a gente está diante da velha balança de risco e retorno. Num prato, você tem um dividend yield projetado que é extremamente atrativo, rodando ali na faixa dos 14% a 15% ao ano, ancorado justamente por esse baita desconto. Mas no outro prato da balança, a realidade é dura. Para eles conseguirem de fato pagar esse rendimento espetacular, a gestão continua completamente dependente de conseguir se desfazer daquelas cotas de FIIs com lucro no meio de um mercado que está longe de ser amigável. Se a liquidez secar de vez, a renda com certeza vai tomar mais uma pancada. E isso traz a gente para uma reflexão que é absoluta. A verdadeira paz de espírito de quem investe vem de ter uma estratégia sólida e transparente. Ficar na dependência, torcendo para um gestor conseguir consertar um erro crasso de timing, só gera ansiedade. Isso não é construir renda passiva com segurança. O investidor inteligente olha para dados concretos, para previsibilidade e foge de aposta cega. É exatamente por não depender desse tipo de esperança e correção de rota que a galera da nossa comunidade foca só nos fatos. Olha bem para esses resultados aqui. Esses são os números reais caindo mês a mês da carteira previdenciária do nosso canal. É uma tese super estruturada que hoje banca meus boletos de verdade, que gera uma renda passiva sólida. E é isso que te dá liberdade para trabalhar com o que você gosta, poder ficar perto da sua família, sem perder um minuto de sono preocupado se o fundo A ou B errou a mão. Então, se o seu objetivo é parar de tentar adivinhar para onde o vento do mercado vai soprar e começar a construir uma carteira transparente de verdade, se inscreve agora no canal Beabá do Dinheiro. Voltando para o nosso ativo de hoje e fazendo aquele lembrete indispensável de que isso não é recomendação de investimento de jeito nenhum. Se inscreve no Beabá do Dinheiro para a gente continuar monitorando isso juntos.